que obra de arte é o homem, está valorizando a figura humana. Preste atenção nisso. Não confunda antropocentrismo, humanismo. Antropocentrismo, valorização do homem. O homem como centro das atenções. E humanismo, valorização da figura humana. A alegria, a tristeza, a raiva. Humanismo, valorização da figura humana. E por último, nós temos o pensamento positivo, que nós todos temos que ter. O otimismo. Com o otimismo, a gente fecha as características do Renascimento. Prestar atenção, nós temos classicismo, criticismo, racionalismo, individualismo, humanismo, hedoísmo, otimismo. Pois bem, vamos voltar ao pensamento. Então, vistas as características do Renascimento, a gente tem que falar um pouquinho dos seus pensadores, dos seus artistas. Vamos conhecer os pensadores do Renascimento? Nós temos na arte, na literatura, na ciência. Pois bem, vamos fazer o seguinte, vamos começar pela literatura? A literatura no Renascimento tem Tiso de Molina. Tiso de Molina, Dom Juan de Marco. Quem nunca ouviu falar do último dos românticos? Tem Miguel de Cervantes na Espanha, né? Dom Quixote de la Mancha. O fiel escudeiro Sancho Panza para lutar contra os moinhos de vento. Lembra disso? Temos Luís de Camões em Portugal, com os Lusíadas, citadas já nesta aula. Pois bem, temos um dos maiores pensadores, William Shakespeare. Quem nunca ouviu falar da obra? Ouviu? Leu? Viu? Romeu e Julieta. Ó, Romeu, onde estás tu, Romeu? Estou aqui, Julieta, em busca do teu amor. Pois bem, além de Romeu e Julieta, tem Hamlet, o Rei Lear, Sonhos de uma Noite de Verão. Shakespeare é um dos principais literários do Renascimento. E na arte? Na arte, nós temos as tartarugas ninja. Como assim? Vocês nunca ouviram falar? Leonardo da Vinci, Rafael de Sanzio, Michelangelo. E qual que outro falta? Donatello, as tartarugas ninja. Na ciência, nós temos vários pensadores. Nicolau Copérnico. Galileu Galilei com a sua teoria da rotação e da translação e a teoria heliocêntrica, onde o Sol era o centro de tudo. Ele até foi preso pela Inquisição, foi torturado, e aí ele teve que falar que a Terra era o centro. Depois ele voltou com sua tese. Johannes Kepler, o principal pensador do Renascimento. Com isso você tem arte, literatura e ciência. Os artistas, os literários, os cientistas. Bom, se nós ficássemos aqui falando só de artistas, pensadores do Renascimento, a gente passaria o dia inteiro, a noite inteira, o ano inteiro falando. São mais de 4.000 pensadores do Renascimento. Imagine só isso. Bom, o que nós vamos fazer agora é chamar na telinha um depoimento da professora Consuelo. Vamos lá ver? Para a gente poder entender um pouquinho melhor o Renascimento e nessa perspectiva, quais são os principais artistas desse período, seria interessante a gente pensar em duas grandes fases. A primeira fase, que é o período de 1400 a 1500, que tem três artistas que são considerados os três expoentes desse período da Renascença nessa primeira fase, que é Masaccio, Donatello e Botticelli. Provavelmente, Botticelli é um dos mais conhecidos, porque é o criador do Nascimento de Vênus, ou Nascimento da Primavera, que é uma das obras mais conhecidas da história da arte e em especial desse período.
No período de 1500 a 1600, que é, digamos, a segunda fase da Renascença e o momento, digamos, da sua maturidade, nós temos daí 3 outros grandes artistas, que são Leonardo da Vinci, Rafael e Miguel Ângelo. Então, eu estou situando esses 6 artistas sem perder de vista que, tendencialmente, os 3 últimos artistas, que é Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo e Rafael, são os artistas mais conhecidos, né? E, portanto, os outros 3 primeiros, Masaccio, Donatello e Botticelli, são menos conhecidos. Dos 3 artistas mais conhecidos, provavelmente Leonardo da Vinci é um dos grandes expoentes, com a sua pintura Mona Lisa. Esse artista é sempre muito citado, não só a sua obra Mona Lisa, mas também a Santa Ceia, ou mais conhecido como a Última Ceia, que é o título, né, o nome desta obra. Além dessa ênfase, no caso do Renascimento, da pintura a óleo, nós temos outras características muito específicas desse período, que é, por exemplo, a capacidade dos pintores e dos escultores de construírem uma escultura e uma pintura toda fundamentada, toda a partir do domínio da perspectiva, né? A perspectiva nada mais é do que a capacidade de... havia algumas regras de transpor para o plano bidimensional, por exemplo, para uma tela, para um papel, né, do que o artista, do que uma pessoa vê no espaço, vê na sua forma tridimensional. A pintura do Renascimento, ela era, ainda hoje, ela é muito vista como uma pintura que era como um recorte, uma janela, através da qual os sujeitos, as pessoas, viam o mundo. Para poder construir essas formas em perspectiva, que é uma outra característica muito forte do Renascimento, era preciso que os artistas criassem alguns artifícios, entre eles o uso do chiaro escuro, do claro escuro, né? Chiaro escuro em italiano. Então, criar uma forma de dar volume às figuras. No caso da escultura, nós temos um aspecto muito interessante nesse período, que as figuras, elas são construídas com uma pequena posição em movimento. Por isso que a gente tem ali algumas figuras que parece que elas estão quase que dando um passo, né? Quase que fazendo um determinado movimento. Então, essa mudança na posição e esse movimento que é dado, essa dinâmica que é dada à escultura, é muito característica do Renascimento. O que nós vamos falar agora é das reformas religiosas. Alguns pontos que antecedem as reformas religiosas são o despreparo do clero, ou seja, da Igreja Católica, dos membros da Igreja Católica. Você tem também a venda de cargos, venda de relíquias religiosas, a venda de indulgências, ou seja, o perdão. Essas características levaram a Martinho Lutero, no ano de 1517, a promover o rompimento da unidade cristã, criando as 95 teses. Martinho Lutero influenciou nobres alemães. Martinho Lutero promoveu a formação da religião luterana, que tem como características, por exemplo, 2 sacramentos, batismo, comunhão, que tem também o fim da hierarquia eclesiástica, que tem também o fim do celibatário. Padre não pode casar, padre não pode ter filho. A negação ao culto de imagens. Alguns exemplos de características do regime luteranista. O luteranismo traduziu a Bíblia. E com a tradução da Bíblia, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa bem simples. Outras pessoas puderam ler. Antigamente, a Bíblia era de uso exclusivo da igreja. Era em latim. Só a igreja podia ler. Difundia a ideologia da época. Agora, todos poderiam ler. Faça um teste. Pega um trecho da Bíblia e distribua para 3 grupos de alunos. Esses 3 grupos vão ter uma interpretação diferente do mesmo trecho. Imagine, com a tradução da Bíblia, o que está acontecendo. A tradução da Bíblia está promovendo para a gente a formação de novas religiões, como, por exemplo, a de João Calvino, o calvinismo, que
diz ser o teólogo do capitalismo, segundo Max Weber. Se tiver uma velha piada sobre calvinismo, se você jogar uma moeda para cima, o que Deus, você faz um círculo no meio, o que cai dentro do círculo é de Deus, o que cai fora é da igreja. Calvinista não. O calvinista você joga tudo para cima. O que Deus conseguir pegar lá em cima é dele. O que cair é do calvinista. Bom, o calvinismo também tem a tradução da Bíblia como característica, 2 sacramentos, batismo e comunhão, mas o que difere o calvinismo do luteranismo é uma coisa bem simples. O calvinista tem a predestinação da fé. O indivíduo já nasce predestinado a ser salvo. Ao contrário do luteranismo. O luteranismo já diz que a salvação foi feita pela fé. Só a fé salva. Bom, na tradução da Bíblia, você tem outra religião também surgindo, uma das principais para o rompimento. Na Inglaterra surge o anglicanismo. O rei Henrique VIII, em busca de terras para consolidar o absolutismo inglês, o que ele faz? Toma estas terras da igreja, promovendo o ato de supremacia, que simplesmente é a criação da religião anglicana. Religião esta que ele utiliza por um seguinte fato, para tomar as terras da igreja católica e consolidar o absolutismo, sendo redundante nesse ponto. Henrique VIII tem uma pequena diferença da sua religião para as demais. Ele mantém a hierarquia eclesiástica. O rei é o Papa, na visão dele. Pois bem, várias foram as religiões e o rompimento. A Igreja Católica tinha que tomar uma atitude. No ano de 1545, o que aconteceu? Ocorreu uma reunião de bispos na região de Trento, na Itália. O Concílio de Trento é a contra-reforma. Contra-reforma religiosa, contra-reforma católica. Repare o tempo que demorou. 1517, o rompimento. 1545, a contra-reforma. Que tem como características a reafirmação do celibato.